Anabela, já? Ora, permitam-me que leia, porque aquilo que eu quero transmitir é melhor ser escrito e não falado. Caríssimos Sr. Secretário-Geral da UCLA, Dr. Luís Álvaro Campos Ferreira, que hoje não se encontra presente, já me apresentaram as desculpas. Amigo José António, Dr. Mário Rui Simões Rodrigues, funcionários da UCLA, público aqui presente e os que nos possam ver através de streaming, boa tarde, buenas tardes. Agradeço ao meu amigo José António a generosidade de me convidar para apresentar este acontecimento e, por sua vez, poder falar do que realmente me apetecesse. Articular palavra acerca do livro que hoje aqui nos traz é também fazê-lo acerca de Olivença. Para o livro temos a felicidade de contar com os dos autores e eu vou dissertar sucintamente sobre a terra das oliveiras, mas que nos faça refletir. Escrever e contar histórias não é uma tarefa fácil. E se para o fazer for necessário indagar contando com poucos recursos, ainda se torna mais difícil. É de louvar que haja pessoas que dediquem à sua literatura, por um lado, mostrar os valores escondidos da sua terra e, por outro lado, aproximar-nos a um património e cultura excelsos. Tal como intitulei a minha crónica no livro Literatura e Cultura em Tempos de Pandemia, um desafio lançado pela UCLA aos escritores e agentes culturais dos países da língua oficial portuguesa, Olivença respira e inspira, hei de dizer a vós que Olivença respira apesar de muitos continuarem na lenga-lenga de Olivença é nossa. Nossa, de quem? Por vezes parece a canção infantil das três pombinhas a voar. Uma é minha, outra é tua e outra é de quem a apanhar. Hoje a Olivença é adulta. Num encontro informal, depois de uma recepção oficial, conversando sobre a Olivença com o Dr. Luís Álvaro, secretário-geral da UCLA, ele concluiu que Olivença é dela. Talvez seja isso, dona do seu destino. Os oliventinos têm dado cartas no que concerne à sua alma e não é pequena como proferiu Pessoa. Quer a quem e à língua diana muito se fala, alguns desde o desconhecimento, outros com a voracidade de ganhar o relato, tagarelas que não têm poder de decisão, mas que por vezes não ajudam à cordialidade. Não é instigando a cidadania o modo para conquistar corações e asseguro-vos que um território sem coadunar as consciências e sem coração não tem expressão e nunca será subjugado. Por outras palavras em português vernáculo, não é com vinagre que se apanham moscas. É conhecido por todos a pendência para o Estado português, procurando o ensejo, as reivindicações de algum grupo, mas não devem ser o acicate para a Olivença à la carte, embora tudo esteja, por vezes, alapado. Os cofundadores da Associação Alenguadiana da Olivença tiveram breves encontros com Sua Excelência o Sr. Presidente Marcelo, que nunca teve a ousadia de os receber, não sabemos se por vontade própria ou por influência da Casa Civil. A Alenguadiana sempre agiu nos âmbitos do afeto e da cultura com altruísmo e sem intuitos de louvores. Tudo isto será contado num livro que eu penso publicar em novembro de 2017, que vai ser uma data significativa. Agora que há um novo presidente, digo aqui em voz alta a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Portuguesa, António José Seguro, que Olivença, aquela terra esquecida num cantinho do Alentejo, existe e está a 2 centenas de quilómetros de Belém, ou a 2 centenas e meias das Caldas, sendo muito mais perto que outras latitudes que integram a lusofonia e comunidades portuguesas. E aproveito para manifestar também que a Olivença integra instituições como a UCLA. Por outras palavras, somos irmãos. E quero aproveitar, já que falo da UCLA, de mandar uma saudação muito cordial ao Dr. Vítor Ramalho, que foi o secretário-geral sainte e que nós temos muito boas relações. Ainda hoje falei com ele. Face às interpelações, eu proponho melhor um livro de sugestões com alguns apanágios. A olho nu, politicamente, haverá uma Olivença espanhola ou uma Olivença portuguesa. Mas há outra Olivença, a do dia-a-dia. Além do rico e vasto património cultural e monumental, não devemos esquecer que talvez o melhor seja o património humano. Através do parentesco, isto é, o contexto familiar em que os casamentos ou relações familiares que conformam a rede de residentes estão entrelaçadas, ou seja, a ligação de sangue com antecedentes familiares portugueses ou espanhóis,
Há uma só identidade oliventina e essa é a Olivença de hoje. Como imensas vezes o nosso colega e amigo Joaquim Fuentes prefere, em Olivença é mais importante o que não se vê do que está à vista. E é precisamente com esses olhos de ver o que não se vê é como se consegue perceber a Olivença de hoje. São agentes de Olivença que, através de séculos, conseguiram manter uma língua que, entrelaçada à outra, a torna um património intangível que se reflete na identidade que manifesta um só sentimento, o sentimento oliventino. Essa dualidade identitária, cultural, linguística com duas nacionalidades é um claro exemplo de convivência, cordialidade e paz para um mundo tão convulso. Claro, com a licença da CIA. Precisamente, Olivença esteve prestes a integrar um evento dos mais importantes e com caráter universal, devido à mensagem que poderia proporcionar como símbolo da fraternização. Como todos sabemos e presumimos, por vezes, a Realpolitik tem a capacidade de degorar projetos e intenções. Virgílio Ferreira proferiu em 1991: da minha língua vê-se o mar. E em Olivença poder-se-ia dizer: da minha janela vê-se a planície alentejana e no horizonte terras de além-mar. Nessas em que os oliventinos ilustres, inclusive, passaram ainda além da Taprobana, entre muitos como Sebastião do Couto, que, embora não tenha viajado pessoalmente à China, a sua obra teórica foi um dos principais pilares do aristotelismo que os jesuítas levaram para o Oriente, marcando o início do diálogo entre a lógica ocidental e o pensamento chinês. Para finalizar, dir-vos-ei que José António González Carrillo, ou José António González Carrillo, é o escritor que tem uma janela aberta para podermos espreitar o património de Olivença, através da sua ótica em que nos aproxima precisamente àquilo que por vezes não se vê ou não se conhece. Exemplos disso são os livros Almas da Madalena, Matriz, o Fural Manuelino de Olivença. Escreveu Pessoa, no seu famoso poema Liberdade, que os livros são papéis pintados com tinta. Os livros de José António são muito mais do que isso. São livros de criatividade, de conhecimento, de vivências, de amor à terra. Mas não podemos esquecer a outra componente ou as outras componentes da sabedoria, do conhecimento, da pesquisa do Dr. Mário Rodrigues, hoje aqui presente, ou do Dr. Saúl Gomes, dois historiadores de grande reconhecimento e de renome, que sempre estiveram ao lado de José António para que essas obras tivessem outro cariz. Concentremos-nos no que a Olivença inspira, que não é pouco, e do desassossego passemos à Olivença inótica que fascina. Olivença deve-se intitular como terra de fusão, e não falo de física nem de química, não se pretende separar o café com leite. Como proferiu o Dr. José Ribeiro e Castro no seu discurso de despedida da Assembleia da República, é importante que desde o aquém Guadiana os visitemos também, que apreciemos essa terra magnífica, que valorizemos o seu património histórico, institucional e monumental, que cultivemos a relação, que exaltemos o marco único que é. Deixo-vos esse convite em nome dos oliventinos, a Olivença dos oliventinos, sejam espanhóis, sejam portugueses e espanhóis. E que as relações fluam, que as relações brilhem, para bem dos povos e nosso progresso económico e cultural. Nenhuma linha nos divide, todos os laços nos reúnem. José Ribeiro e Castro. Caminante no hay camino. Son tus huellas y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Olivença, terra de fusão. Muito obrigado. Tem a palavra os autores do livro. Boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, pelas palavras, pelo apoio, e ao Dr. Mário. Como não pode ser de outra maneira, queremos empezó a agradecer a UCLA, ao Dr. Luís Campos, a Anabela pela ajuda e a todos os assistentes, en especial tamén ao núcleo do GAO, que para mí é un orgullo que estén aquí hoxe. Vou a falar do libro, que é o que estamos aquí reunidos, e
o livro, como podem imaginar, o convento de São Francisco de Olivença, entre o Velho e o Novo, tenta falar de uma mistura histórica, cultural e também identitária, como podem ver nas páginas do livro. Para dar uma pequena introdução, já no século XVIII, XVII, também já há referências bibliográficas muito pormenorizadas do Convento Velho de São Francisco, onde, por exemplo, na Crónica Seráfica dos Algarves de São Francisco, há uma, digamos, uma referência sobre o Convento Velho. Fundou-se o convento a meia légua distante da vila, para a parte do sul, a pé de um monte chamado Espinaço da Cabra. Muito devoto e retirado do comércio humano, porém o clima da terra sendo também muito apresável a razão das águas copiosas, com que fertilizava hortas frescas, arvoredos sombrios, mas muito prejudicial para a saúde, porque foi uma das causas principais para mudar o Convento Velho, agora já esquecido em Olivença, ao Convento Novo de São Francisco, como depois vamos a falar. Aqui podemos ver alguns pormenores do Convento Velho, mas tudo, de alguma maneira, tem que estar estratificado em prospecções arqueológicas. Ainda conserva uma distribuição onde podemos ver o claustro original, podemos ver o templo, a igreja do convento e vestígios, como falaremos também disso. Mas, se podem ver que, por exemplo, a porta ogival que vemos nas fotografias está muito... temos que aprofundizar muito, fazer uma prospecção arqueológica para perceber a importância dos vestígios que ali há. Además da distribuição, o Convento Velho está mais ou menos meia légua, 1 quilômetro, não é assim, Mário? 1 quilômetro mais ou menos da vila de Olivença e precisa, como falava, de arqueologia, investigação documental, pesquisas e, de alguma forma, há ainda vestígios que, por exemplo, há frescos, caraças, ménsulas manuelinas que, com probabilidade, são originários do Convento Velho e que estão perto do convento. Também podemos ver um forno de pão e, mais ou menos, agora é privado a zona, mas, sem dúvida alguma, precisa de uma intervenção patrimonial para valorizar a história deste convento, que foi fundado aos inícios do século XVI, mais ou menos o ano 1500, documentalmente o que indica. Aqui vemos já uma fotografia do claustro do convento novo, o Convento Novo de São Francisco, ainda habitado, curiosamente, e conserva como um claustro mais ou menos como foi na época da fundação, como foi no século, nos finais do século XVI, onde foi fundado o convento novo. Originariamente o templo do convento novo não é uma igreja visitável, mas em algumas datas, como agora na Semana Santa, está aberto ao público. E a igreja atual do convento foi terminada mais ou menos no século XVII, XVIII, e se vem a fotografia da parte de arriba, indica que havia uma espadanya original e a igreja original do convento está dentro dos habitáculos do convento. A igreja actual é posterior do século XVII e XVIII, como o livro também fala disso.
Há vestígios muito interessantes, lápidas, onde estão as principais famílias nobiliárias de Olivença, Gamas, Lobos, Cabreiras, todas as famílias estão de alguma forma representadas ali. Também conserva os habitáculos do interior do convento. Há uma curiosidade que é a Fonte das Vicas, ou Fonte Nova. Está em outra parte de Olivença, mas na Guerra de Restauração, depois do ano 1640, a fonte fica separada do convento. E, digamos, a importância franciscana territorial nesse momento fica reduzida por isso. Mas também podemos ver frescos no novo convento, originais, inéditos até agora, nunca fotografiados, e pormenor de como o baluarte da restauração, de alguma forma, circunda o convento novo. São alguns pormenores que podemos ver. Também, no interior do convento, é um dos descobrimentos que Mário falará já com mais tranquilidade. Há documentação que demonstra que no convento existiu uma capela dos ossos, como a capela dos ossos de Évora, como a capela de Campo Maior, como outras capelas que há em Portugal. Mas só há referências documentais, mas ainda conserva, por exemplo, painéis de azulejeria barroca, há advocações para a Olivença muito, muito representativas, como é a Virgem da Boa Morte. Esta Virgem é uma devoção muito importante na Olivença, sobretudo até o meados do século XX. Há também frescos. A possível Capela das Ánimas é uma possível ubicação dessa Capela dos Ossos, em uma parte da igreja. Há também, curiosamente, lápidas no interior do claustro do convento, mas há teorias que dizem que podem ser do convento original, o convento velho, mas isso ainda não está demonstrado. E, sobretudo, o convento novo foi parte da representação religiosa, popular e de fé do Olivença. Muitas talhas que agora procesionam em Olivença são originárias do convento de São Francisco o Novo. Na Quinta-feira Santa, há crônicas que falam de uma procissão muito representativa de toda a paixão do Cristo nessa época. Este livro abre as portas para descobrir muitos mais pormenores do convento de São Francisco. É uma porta aberta a novas investigações, novos relatórios e, además, é parte viva de Portugal. A Ordem de São Francisco foi em Olivença e, además, em todo o Alentejo, parte importantíssima da religião e da devoção popular, especialmente em Olivença. E, además, o convento precisa uma valorização como local de visita regular para que seja visitável e incluída no acervo turístico de Olivença, como é, por exemplo, as igrejas da Madalena, a Igreja Matriz, ou o próprio convento de São João de Deus, que os senhores e as senhoras conhecem com segurança. Um pormenor que tem uma relação com essa Capela dos Ossos é um fresco e uma fotografia que mostra que o convento foi vivo até o século XX, parte da devoção popular, e agora também tristemente esquecido como o convento velho. Mas a Portugalidade, a saudade, a história estão também neste convento. Eu já vou dar a palavra ao amigo Mário, da minha parte, dar obrigado a todos e desejo que gostem do livro.
aqui em pé um bocadinho. Antes de mais, agradeço aos presentes e à UCLA por nos terem acolhido aqui. Não sigo uma ordem hierárquica nos meus agradecimentos, agradeço a todos, muito especialmente aos presentes, ao José António, todos tornaram possível este livro. Enfim, eu sou de História, sou professor de História, e tudo na vida tem uma história, não é? Este livro também tem uma história. Isto não era para ser um livro sobre este tema. O José António tinha-me pedido que eu fizesse umas memórias paroquiais de Olivença, porque já tinha feito de Alveázar e de Ancião, que são dois concelhos do distrito de Leiria. Obrigado. Eu fui recolhendo muitos documentos para fazer esse tal livro com documentos do século XVIII. Estão retranscritos uns 80, por aí. Só memórias paroquiais, que há mais do que aquelas 1758, são conhecidíssimas e quase sempre as únicas que estão publicadas. E, durante as pesquisas, tive a sorte, eu tenho a sorte porque também procuro, não é? De encontrar 2 documentos extraordinários sobre Olivença, sobre o Convento de São Francisco. Porque, como eu direi daqui a bocadinho, de uma forma muito breve, quase não se conhecia nada sobre o Convento de São Francisco. Se vocês pegarem na literatura sobre o convento, veem que poucas linhas, poucos parágrafos, pouco mais. Portanto, o livro surgiu por uma sugestão à proposta do José António, quando ele viu aqueles 2 documentos, transcritos já, que eu vou falar sobre esses 2 documentos, que mudarão completamente o conhecimento histórico que existia e que passa a existir sobre o Convento de São Francisco, sugeriu que fizéssemos um livro. E é assim que surgiu o livro. E para que não fosse um livro só para historiadores, um livro chato, não é só com documentos para historiadores, geralmente os historiadores escrevem para outros historiadores, eu não me intitulo historiador. Há uns tempos tinha estabelecido que eram 500 páginas, mas já ultrapassei, mesmo assim ainda não me intitulo historiador. Investigador, porque eu só investigo por gosto, não é? Por isso é que eu às 7 da manhã vim de expresso para a Biblioteca Nacional e para a Torre do Tombo, para aproveitar a vinda a Lisboa, não é? Que eu vivo em Leiria, portanto, quase um camponês, Leiria é quase uma aldeia comparada aqui com Lisboa, e portanto só investigo por gosto, neste caso Olivença e outras terras. Portanto foi assim que nasceu este livro, por sugestão do José António. Falarei também um bocadinho sobre as características que este livro tem, sobre a sua estrutura. Eu não gosto de fazer apresentações de livros, costumo-lhes chamar elogios fúnebres, aquelas apresentações em que fazem muitos elogios sobre os autores. Não é esse espírito, eu falei do livro de uma forma diferente. E o que é que ele traz de novo? Direi também algumas coisas breves, porque o melhor é lerem o livro, não é? Sobre a origem do livro, eu já falei um bocadinho, sobre as características e estrutura. Vou falar agora um bocadinho. Quem é de Olivença ou conhece a historiografia de Olivença, apercebe-se de uma realidade. Quase todos os livros escritos sobre o tema da Olivença são reivindicações da parte portuguesa ou alegações jurídicas ou pseudo-jurídicas da parte espanhola. E, não gosto de falar de mim, mas pronto, eu sou professor de História. E só investigo por gosto, não por carreira. Tenho uma perspectiva sobre a vida um bocado diferente, sequer, da maior parte dos estudiosos. E eu pus ali a objetividade histórica por uma razão. Este livro não tem nada de política. Eu desenvolvi, não deixarei de desenvolver, alguma atividade cívica ligada à Olivença, mas como sou investigador de História por paixão, quando investigo História, não misturo política com História. Ao contrário de outras pessoas que vocês conhecem, em que a pessoa às vezes não percebe se aquilo é política, se é História. Porque quase todos os livros sobre Olivença, principalmente escritos em Olivença, misturam sempre a política com a História. Eu tenho aqui, não queria falar de mim, mas tenho uma vantagem, que é, eu gosto muito da Idade Média e da Idade Moderna. Para nós, historiadores, a Idade Moderna, investigadores de História, é séculos XVI, XVII e XVIII. Olivença foi invadida em 1801. E eu quase não estudo séculos XIX e XX. Por isso, como quase não estudo séculos XIX e XX em termos historiográficos, não me meto na questão da Olivença, a não ser quando é numa perspectiva cívica, à parte dos trabalhos de História. Por isso, até 1801, eu nem me refiro à questão da Olivença, nem tinha que me referir, não é? É o caso deste livro, não tem a mais pequena referência à questão da Olivença, nem deveria ter, porque isto é um livro sobre um convento, não é? Daí aquele pontinho da objetividade histórica. Outra coisa, parte deste livro nasceu devido ao achamento, entre aspas,
dos tais 2 documentos. E por isso uma parte do livro é a publicação desses 2 documentos. Justifica-se a sua publicação porque sabia-se tão pouquinho sobre este convento que agora se passará a saber muito mais graças a esses documentos. Algo que sabemos em parte quem são os autores, e então vão ali referidos, como foi Rodrigo Santiago, que escreveu, e depois eu falei um bocadinho sobre isso. Como eu disse, a maior parte dos historiadores escreve para outros historiadores. E por carreira. Não tem nada contra. Não. E por isso os livros se tornam, se calhar, um bocadinho chatos, demasiado académicos. E o objetivo deste livro é que pudesse ser lido por qualquer pessoa que não fosse historiador. O José António chamou-me a atenção disso e pediu para eu escrever ali umas coisinhas que fossem mais interessantes do que só os documentos históricos. Não é? Outra coisa que falei no último ponto é que sabia-se tão pouco sobre a questão sobre o Convento de São Francisco de Olivença que aqueles 2 documentos mudam completamente, porque são documentos enormes, um de 16 páginas e outro, penso, de 40 páginas. E geralmente os livros sobre a história de Olivença têm um parágrafo, 2 parágrafos, umas linhas sobre o convento, não é? E quase 60 páginas novas de documentos que são importantes. Há muitos documentos que têm informações históricas, enfim, não é? Que resumidos depois dá muito pouquinho, embora se prestem a outros tipos de investigações. Uma característica que tem, que todos os livros do Zé António têm, porque o Zé António é artista gráfico não só de profissão, mas de vocação. Ele é mesmo artista gráfico e trabalha no setor, não é? Portanto, os livros que ele faz têm sempre essa dimensão artística que vocês já viram. Como podem ver aqui, tenho aqui um índice do que é que trata o livro. Num primeiro capítulo, eu passo já à frente, adianta um bocadinho, tem um bocadinho da historiografia do convento. O que é que se já tinha escrito sobre o convento? Muito pouco, não é? Mas tem historiador a historiador o que é que cada um escreveu. Algumas crónicas publicadas, mas que não vêm repercutidas nos livros sobre a Olivença, e que agora passam a estar, também tem informações muito escassas. Depois um capítulo que é a evolução entre o velho e o novo, que há 2 conventos, para quem não possa não ter percebido. Há um que durou até 1500 e até ao fim do século XVI. E há outro que foi construído dentro da vila no final do século XVI. Portanto, há 2. Há o velho que já quase não existe e o novo, pronto, que ainda existe. O José António falou, ele é habitado por pessoas que vivem lá dentro. Portanto, há famílias, não sei se é mais que uma atualmente, que vivem lá dentro do convento. E a outra parte afeta atividades económicas. Portanto, é difícil visitar o convento porque ele é privado. Portanto, depois há os tais documentos que são muito importantes e, para dar uma perspectiva de interesse, uma perspectiva pedagógica, que eu também sou professor, não dou aulas, mas sou professor, que é uma coisa diferente. Para mim, dar aulas e ser professor é uma coisa diferente. Eu sou professor, mas não dou aulas atualmente. Portanto, é a minha visão mais, perspectiva mais pedagógica e didática de escrever coisas. Daí o capítulo do glossário, porque há muitas palavras que caíram em desuso ou são pouco usadas. E depois há muitas palavras que só os historiadores usam. O glossário, espero eu, que ajude algumas pessoas a conhecer mais um bocadinho. A introdução tem muitas das coisas que o José António já falou, não é? A breve historiografia tem o que cada historiador já escreveu, é muito pouquinho. Se vocês pegarem nas obras sobre a Olivença, às vezes são linhas, um parágrafo, 2 parágrafos. Isso tem uma explicação muito simples. É que há muito poucos documentos sobre o Convento de São Francisco. E por isso os historiadores que escrevem com base em documentos não podem inventar e não podem fazer milagres. Não é? Havendo poucos documentos, quase ninguém escrevia. Portanto, não havia nenhum livro sobre história da arte só sobre o convento. Há um livro sobre arte religiosa em Olivença, do Miguel Ângelo, que tem um capítulo bastante extenso. E é o melhor e mais extenso que há, mas quase tudo com base na crónica do Jerónimo de Belém, que eu mostrei daqui a bocadinho. No capítulo entre o velho e o novo, aqui é que entra um capítulo de história mais substancial, em que fala quando foi construído, o velho, quem foi o doador do terreno e talvez do edifício, onde foi a localização. Os monges mudaram porque morriam ou ficavam doentes. Os que tinham a sorte de não morrer ficavam doentes, porque aquilo era muito úmido e muito frio. E por isso foi preciso mudá-lo para a vila. E, portanto,
há alguns vestígios, e um dos documentos refere os vestígios que ainda existiam no século XVIII. O Jerónimo Blanc também refere que vestígios existiam no século XVIII. Mas o documento que se publica ali fala ainda de mais coisa. No século XVIII ainda havia muita coisa. E ainda lá está. Com uma escavação arqueológica descobrir-se-ia muita coisa, né? Porque viram nas imagens. Se a terra está quase na ogiva, na pontinha, escavando, há de se encontrar muitas outras coisas. Há ali um capítulo sobre um breve é uma espécie de uma bula, porque, lá está, às vezes as pessoas têm boas intenções, criaram um convento sem pedir licença nem ao bispo nem ao papa, e isso era ilegal, não é? Portanto, foi preciso depois pedir desculpa ao papa por terem construído um convento ilegalmente, não é? A filha do conde de Olivença. Um capítulo também sobre a transferência, o porquê, já referimos, é a questão das doenças que a umidade excessiva causava. Ele esteve para ser construído a norte de Olivença, a norte da vila, agora chama-lhe cidade, algumas pessoas. Depois foi construído lá a sul. Portanto, era para ser construído na zona de São Sebastião e ficou na zona da Barreira lá ao fundo, não é? Naquele ponto 4 é uma coisa interessante. Claro que as pessoas, como vencedor a gente sabe, eram enterradas em igrejas e em conventos, como não havia cemitérios, eram as igrejas. E claro, quando as pessoas começaram a ouvir falar que iam construir o novo, isto causou alguma perplexidade, porque as pessoas pensavam, então eu quando morrer vou dispor no meu testamento que os meus ossos vão para o convento. Então depois mudam o convento. Algumas pessoas ficaram preocupadas com essa questão, não é? E familiares de pessoas que já lá estavam enterrados os ossos eram levados para o novo ou não eram levados para o novo? Ainda no século XVIII havia muitas lendas de que aquilo estava uma espécie de casa amaldiçoada, porque ouvia-se cantar à noite e ouvia-se uns sinos tocar e música, etc. E as pessoas pensavam, bom, isto deve estar aqui o espírito talvez dos monges que andam por aí, não é? Pessoas que foram lá enterradas. Pronto. Havia essas crenças, nas casas assombradas também. Havia uma ideia de que o convento estava assombrado. Pronto. São alguns dos subcapítulos que... um dos documentos refere a alguns dos objetos que eram do velho e que foram levados para o novo. Porque os franciscanos não só pregavam a pobreza, mas praticavam, não é? Os franciscanos viviam mesmo pobremente. E, portanto, é natural que trouxessem o mais possível do velho para o novo. Os franciscanos viviam com pouco, quase dormiam numas tábuas, não é? Portanto, uma enxerga, uma coisa assim. E, portanto, mas há informações sobre imagens que vieram do velho para o novo. E houve pessoas que dispuseram em testamento que, caso o convento fosse mudado de sítio, que os ossos fossem trazidos para o novo. Não sabemos se isso foi cumprido, nem se não. Mas pronto, foi o que as pessoas... preocupou algumas pessoas numa época em que a vida para além da morte interessava a maior parte das pessoas, diferentemente do que é hoje, não é? E em que as pessoas dispunham para o futuro, para a sua sepultura, como é que deviam ser sepultadas, etc., e onde, quando eram vivas. Hoje em dia, as pessoas deixam para os herdeiros, não é? Pronto, há uma série de capítulos que vêm ali referidos, como a Maria da Cruz, que foi uma mulher considerada venerável, portanto, quase santa, geradora de atos milagrosos, etc. Portanto, a Maria da Cruz. E há ali uma série de capítulos interessantes, do ponto de vista historiográfico. Portanto, muitas páginas, não sei que número de páginas, mas são dezenas de páginas. Tendo em conta que havia meia dúzia de linhas, agora passa a haver muitas dezenas de páginas, não é? Os dois documentos inéditos eu vou mostrar daqui a bocado. Sobre o José António, temos de fazer um capítulo de curiosidades. Não é fácil arranjar curiosidades sobre Olivença. Foi preciso andar à procura, não é? Há um capítulo sobre uma fonte que havia, dizia-se que era a melhor água que existia em Olivença, e não só, não é? Portanto, há fontes que referem isso. Duas referências documentais a uma capela dos ossos. Era habitual na época barroca haver capelas dos ossos, não é? Toda a gente conhece a de São Francisco de Évora, mas existiram muitas e referências que ainda existem nesse capítulo e a que terá existido em Olivença, que já não existe. Eu em Olivença falei muito destes tombos. Tombos são inventários, também podem ser coleções de documentos. Houve vários tombos que desapareceram entre fim do século XIX e até meados do século XX. E que eles de certeza têm de estar em algum lado.
E eles têm os documentos mais importantes para a história de Olivença. Como houve pessoas que os viram no século XX, um deles estava em Elvas em 1900 e pouco, portanto eles vão estar em algum lado. Pronto, esse é que era um livro interessante que nós haveríamos de fazer, era encontrar um tombo e transcrever o tombo. A Maria da Cruz, a tal venerável. Depois, havia lá uma imagem em Olivença muito interessante, devia ser do século XVIII. No século XVIII havia assim, agora há esses robôs humanoides, essas coisas. No século XVIII já faziam assim umas engrenagens mecânicas. E havia um menino Jesus que também mexia os olhos, a boca, etc. E chorava, até chorava. Portanto, veio da Alemanha, uma invenção alemã. E, portanto, há um texto interessante sobre isso. Depois, sobre a lenda das 11.000 virgens, havia lá um osso. Há terras que diziam que tinham uma carrada deles aqui em Lisboa. Portanto, também se refere a isso. Depois há lá uma capela de Santa Isabel. As pessoas pensariam que Santa Isabel, se calhar, era a mulher do Dom Dinis. Mas não era. Era Santa Isabel da Hungria, que será uma antepassada lá da Isabel de Aragão. Há um capítulozinho sobre isso. Depois houve um senhor que viveu mais de 100 anos, lá no convento de São Francisco. É outra curiosidade, não é? Na época das guerras da restauração, havia pessoas que ouviam ou diziam que viam o São Francisco a defender o Olivença. E, portanto, havia essas crenças de umas intervenções milagrosas de São Francisco a defender o Olivença. E há um capítulo sobre essas curiosidades. E sobre o Cosmander, que terá sido enterrado lá no convento de São Francisco, e depois aquilo ficou também amaldiçoado, eles não sabiam porquê, e desentendiam-se. Portanto, são assim umas histórias mais interessantes, são muitas. Até 2 comediantes que lá estão sepultados no convento. As pessoas podem pensar como é que comediantes espanhóis foram a serem enterrados no convento. No século XVI, XVII, bem, nesta época, estamos no fim do século XVI, XVII, estamos na União Ibérica, por isso era natural que houvesse espanhóis a representarem teatro. Então, aqui em Lisboa, muitos dos atores e muitas das peças de teatro eram espanholas. Portanto, é natural que também fossem uns comediantes espanhóis a Olivença e morreram lá porque tiveram azar e estão lá sepultados no convento. Um dos documentos refere uma coisa que nós não conhecemos, porque não há documentos, há poucos documentos sobre o convento e nenhum deles tem um selo. O selo autêntico ao documento. E, portanto, através de um dos documentos é descrito como é que era o selo, com a Nossa Senhora da Conceição, etc. Uma coisa, grande parte das pessoas que dispunha sobre o seu funeral dispunha que queria ser enterrado ou com a veste de São Francisco ou com as vestes de São Domingos. Portanto, era muito habitual. E como isto era um convento de São Francisco, muitos eram enterrados com as vestes de São Francisco. E no caso de haver alguns monges considerados santos, etc., as pessoas tiravam-lhe pedacinhos das vestes, não é? Acreditando que aqueles pecados das vestes as curavam, etc. Gatos pingados. Toda a gente conhece a expressão gatos pingados. Mas depois muitas já não sabem de onde é que isto vem. Os gatos pingados eram os funcionários, entre aspas, das misericórdias, que iam acompanhar os defuntos. Eram os pobres coitados, que eram pagos para ir acompanhar os defuntos, e vestidos de preto, pareciam uns gatos pretos. E pingados da cera, porque eles levavam umas velas. Portanto, há um documento que se refere aos gatos pingados, que também havia lá em Olivença, porque a misericórdia de Olivença é que fazia, como em quase todas as terras, fazia a maior parte dos enterros. E os franciscanos também começaram a querer fazer alguns desses enterros, e etc. O que levou a alguns litígios entre franciscanos e a misericórdia, que o livro refere. Outra curiosidade, isto é mesmo uma curiosidade, o Andrés de Arenas é que talvez seja o arquiteto da igreja matriz de Olivença, Santa Maria do Castelo. E as pessoas podiam pensar, então, se o Andrés de Arenas é o arquiteto do convento, ele devia estar, da matriz de Olivença, ele devia estar enterrado na matriz de Olivença. Porque é que há de estar em São Francisco? Era muito estranho. Mas é por uma razão muito simples, é que a mulher morreu antes dele, e quando ele morreu, poucos meses depois da inauguração da matriz, ele foi sepultado ao lado da mulher. Como a mulher já estava no convento de São Francisco, lá na igreja, ele também foi para lá. Era mais natural que estivesse na matriz de Olivença, mas não está. Pronto, são pequenas curiosidades sobre a história de Olivença. Há muitos que referem os condes de Olivença, houve um conde de Olivença. Depois, há alguns álvaros de Olivença ao mesmo tempo, foram provinciais de várias ordens religiosas, entre as quais franciscanas, e que é abordado aqui. Há um episódio quase caricato, nós diríamos caricato.
o Dom João V, no início do século XVIII, visitou Olivença. E um dos locais, uma pessoa proeminente da terra, ia batizar o seu filho nesse dia, e ele pediu ao rei Dom João V, olha, não se importa de ser o padrinho do meu filho. E o rei lá aceitou. E quem é que havia de ser a madrinha? Então, Nossa Senhora. O rei não levava a mulher, foi Nossa Senhora. Era habitual, muitas vezes, filhos de incógnitos, etc., que não sabiam quem eram os pais. Então, geralmente, a madrinha era a Nossa Senhora. Portanto, em Olivença aconteceu isso. E como levou 2 infantes, os 2 infantes participaram na cerimónia do batizado. Um a segurar o saleiro e uma toalha, outra água benta, etc. Está tudo ali descrito. Isto eu já referi. Havia a crença de que lá no convento de Velha davam para lá umas almas a cantar de noite, etc. Há um capítulo com umas curiosidades sobre isso. E refere que o documento será de 1777. Há várias referências que permitem localizar um dos documentos de 1777, em que um grupo de pessoas, quase excursionistas, foi a uma localidade ali próxima, foram lá comprar umas laranjas ao convento, que havia lá do Velho, e ruiu uma parede e morreram 5 pessoas. Foi uma desgraça muito grande. E outras... já agora só ali aquela. Nós agora temos internet para tudo. Nem nos lembramos o que era viver no século XVI, por exemplo. Bem, nem há 30 ou 40 anos também não havia cá internet. Como é que testamento feito em São Tomé, num dos documentos refere um testamento feito em São Tomé, veio parar a Olivença, porque era um testamento em que se doavam bens em troca de que se rezassem umas missas por alma do testador, ou da testadora, e esse testamento veio ter a Olivença, apesar de ter sido celebrado num notário tanto em São Tomé. Vejam só como era extraordinário no século XVI. Nós às vezes pensamos que, enfim... E esse documento agora já entra mesmo na internet e a aldeia global. Existe cópia desse testamento e hoje qualquer um de nós pode consultar na internet essa informação. Novidades. É aquilo que eu queria... Não vou dizer muitas coisas, mas vou dizer algumas. Quase tudo o que se sabia baseava-se nesta crónica do Jerónimo de Belém. Tem várias páginas sobre o convento. Por isso, quase todos os que escreveram não tinham mais nada. Não é que eles fossem limitados, não havia documentos. Portanto, todos se baseavam nisto. A partir deste momento, são conhecidos 2 outros documentos. Um é uma crónica, é aquele memorial, escrito por Frei Rodrigo São Tiago. Reparem a data, 1615 e 1616. Este homem visitou os conventos todos de franciscanos. A província dos Algarves abrangia Alentejo e Algarve, e a sede até era aqui em Chabregas, em Lisboa, mas chamava-se Algarve, província dos Algarves. E se olharem para a data, Olivença foi invadida pelos espanhóis em 1657 e muitos documentos se perderam. Depois o convento passou durante alguns anos para os franciscanos ali da província da Extremadura. E a vantagem deste documento, são 16 páginas, é que foi escrito ainda antes da destruição desses documentos. E por isso refere os documentos que havia lá no cartório do convento. E o outro documento, que é aquele que ali está na Biblioteca Nacional. O primeiro está na Torre Tomba, este está na Biblioteca Nacional. É de 1777. É que em 1804 os franciscanos foram substituídos, os franciscanos portugueses foram substituídos por franciscanos espanhóis. E os documentos, ninguém sabe onde eles estão. Se eles existem, eu não sei onde eles estão, e até agora nenhum historiador os divulgou. E, portanto, lá está. Como é o documento foi sendo escrito em mais de 40 páginas, foi sendo escrito em várias épocas. A última é em 1777. É, portanto, anterior à invasão de 1801. Portanto, refere muitos documentos que ainda existiam no cartório do convento e que já hoje não existem. Há uns anos atrás ainda existiam na posse ali de um proprietário de Olivença, que os terá vendido, não sei se para um alfarrabista de Málaga. E, portanto, ninguém sabe onde é que eles estão. Ainda ontem tentei ver a minha sorte no Google, ver se encontrava aquilo à venda, os documentos que foram vendidos. Podia haver algum alfarrabista que os tivesse à venda, mas não tive sorte.
Então, as grandes novidades. Parte é o que é que resta do convento, porque nem os oliventinos conhecem. Porque o convento velho, como disse o José António, está numa propriedade privada. Portanto, não é fácil lá entrar. Toda a gente já ouviu falar no caminho de São Francisco Velho, mas se calhar pouquíssimas pessoas lá foram. E pouquíssimas pessoas conheceriam as imagens do convento que o José António revelou. Portanto, a principal novidade, já disse, são aqueles 2 documentos, que são anteriores àqueles cataclismos em termos de perda documental. Há outras perdas documentais, como na Guerra Civil Espanhola, etc. Mas pronto, os documentos do convento ter-se-ão perdido naquelas 2 datas. Uma parte em 1657 e o que sobreviveu, talvez, e os que se foram sendo produzidos depois, em 1801, ou posteriormente a 1801. Eles podem estar em algum lado. Mas onde? Porque os franciscanos que lá estavam, eles vieram para o Alentejo, outras localidades do Alentejo, e podem ter trazido documentos. Era preciso é que os encontrassem, se é que não foram danificados, não é? Claro que em 40 páginas de um documento e 16 de outro, é natural que haja dezenas e dezenas de informações completamente desconhecidas. Por exemplo, sobre as capelas que existiam, sobre os altares que existiam nessas capelas, que foram mudando ao longo do tempo, sobre as imagens que existiam nesses altares. Portanto, tudo isso foi mudando, não é? Porque os altares e as capelas que existem numa igreja, capelas no interior de uma igreja, vão mudando com o tempo, não é? Ou por moda, ou porque há uma devota que oferece lá umas coisas mais inovadoras, ou porque se as coisas envelhecem, não é? Tudo envelhece. Portanto, a principal qualidade do livro é ser... Nem sei quantas páginas ele tem, 200 e tal. Se pensarmos que havia meia dúzia de linhas, agora passa a ver 200 e tal. É as principais. E pronto, olha, era isto que eu vos queria dizer sobre o livro. Obrigadíssimo pela assistência. Para nós é um orgulho. Obrigado também por a colaboração com o livro. Foi editado pelos autores, sem ajudas públicas e totalmente em português, porque para nós é uma forma de valorizar Olivença também. Obrigado pela assistência e sejam sempre bem-vindos a Olivença. Algum dos assistentes quer pôr alguma questão? Faça favor. Falou nas revistas, mas há uma outra fonte onde os documentos passam, que obedece o ciclo da vida, que é privados comprarem. Portanto, existe uma leiloeira muito conhecida, que é Cabral Monteiro. Eu comprei um testamento de Olivença, de uma viúva, que tem 6 páginas, nessa escrita que mostrou. E é de 1540 e qualquer coisa. Portanto, se me der depois o seu e-mail, eu faço-lhe chegar boas fotos para poder ler aquilo. Está bem? Okay. Obrigadíssimo. É uma ajuda. Tá. Está ligado? É assim, é que quando eu falei dos tombos, eles podem estar em casas particulares. Há pessoas que não os mostram porque eles provavelmente foram desviados de uma maneira qualquer, não sei como, e talvez haja vergonha em os entregar. Mas por isso é que nós já dissemos, e eu tenho dito às vezes na internet, enviem para nós uma fotografia, não precisam dizer quem é. Há muitas coisas em casas particulares. Há pessoas que têm espólios documentais riquíssimos. Riquíssimos. Por exemplo, em Leiria, eu vivo em Leiria, uma família vendeu lá uma casa ao banco, lá, à Caixa de Crédito de Leiria, e junto com a casa ia uma arca. Eles nem sabiam o que lá estava na arca. Estavam lá dezenas e dezenas de documentos de século XVI, que foram depois levados para o arquivo distrital, salvaram-se. Mas há muitas pessoas que têm documentos valiosíssimos que têm em casa e depois nem sabem às vezes que têm lá essas coisas, não é? Pronto, é assim. Eu queria perguntar o seguinte: se da parte dessa documentação, portanto, dessa documentação toda existente, se existe da parte das autoridades municipais de Olivença interesse
em recuperar isso. Antes e depois, portanto, da invasão. É assim, há pouca coisa. O que está em arquivos públicos já não sai de lá mais, não é? O que está em mãos privadas, às vezes podem vender, mas não sei se o José António viu alguma coisa à venda alguma vez assim. Sim, na Olivença há um espólio documental interessante, mas que fala de uma Olivença mais geral, também com uma influência muito espanholista, desde meu ponto de vista, mas também há na Biblioteca de Portugal, Torre do Tombo, arquivos pessoais e também em alfarrabistas e leilões que vendem documentação sobre Olivença e sobre qualquer localidade. Há muito que investigar e muita documentação. Olivença está num ponto transfronteiriço. Por exemplo, a Guerra de Restauração foi muito intensa e isso afetou a documentação, por exemplo, ou a muda, a colonização de Olivença por parte dos espanhóis. Esses são fatores históricos e, logicamente, afetam a documentação. Já agora só acrescentar também uma coisa. O que se passa com a documentação deste convento e do outro também das freiras, que só durou 9 anos, porque as freiras fugiram da guerra, é comum não sei, a Espanha e a Portugal. Porque em 1834, no caso português, não é, houve a extinção das ordens masculinas. Os conventos foram encerrados. Os das femininas, para as mulheres não irem para a rua, deixaram-nas lá ficar até morrerem. Por isso, algumas ficaram mais velhas, viveram até 1880 e tal, e os conventos. Mas perdeu-se quase tudo. Mas eu Nós, queria se focar quisermos especialmente no interesse que tinha em recuperar, portanto, essa documentação toda, esse espólio todo, que está provavelmente na mão de muita gente, e haver quem se interessasse pela recuperação disso, pagando inclusivamente essa documentação. Não é? As pessoas também querem ter um benefício, sim, não é? Sim, claro. Material. Então isso seria de todo o interesse das autoridades em recuperar isso, ou das organizações. Porque, de facto, há muita coisa que se calhar está metida em baús antigamente e que ninguém pede, mas também ninguém dá. Teria que haver um incentivo para recuperar isso, que historicamente é bastante importante. Não é só documentos, por a exemplo, memória do tempo. No caso do convento de São Francisco, algumas imagens podem estar em casas particulares, algumas imagens. Como é assim, há muita gente que tem imagens sacras em casa, às vezes não se sabe de onde é que elas vieram. Mas só para ter uma ideia, eu esta manhã e esta tarde, à tarde, foi depois do almoço já, fui à Torre do Tombo ver umas imagens de um códice sobre um convento ali do norte do distrito de Leiria, que é o convento do Louriçal. Estava à venda numa alfarrabista, numa leiloeira, Eclética Leilões. Um particular licitou até 500 e tal euros o códice. A Torre do Tombo exerceu o direito de preferência e comprou. Pronto. Mas é raro aparecer. É raro aparecer. Há pessoas que podem ter em casa, não querem vender, têm medo, são capazes de ter medo, porque é assim. Até às vezes forais do século XVI, que podem ter desaparecido só no século XIX, com a extinção dos forais, há pessoas que devem ter em casa e devem ter medo de vender, ou não querem vender. Depois, às vezes, morrem os filhos, os netos vendem por atacado. Por exemplo, numa terra ali do norte de Leiria, houve uma casa que tinha lá no sótão um espólio gigantesco, mas as pessoas foram morrendo, aquilo foi sendo vendido. Uma vez aquilo foi vendido a um imigrante, encontrou lá aqueles documentos todos no sótão, mandou-os queimar. Estavam lá centenas de documentos importantes. Mas, não da Olivença, lá daquela terra. Acho que é um problema geral em Portugal, na Espanha, em todas as câmaras, é um problema geral de conservação. Porque o que eu penso é o seguinte, é que depois da divulgação desta obra, o interesse cresce. E, portanto, aproveitar esse interesse no sentido de incentivar o interesse em comprar esses documentos, que possam ver as pessoas serem sensibilizadas
através até da divulgação desta obra, que é uma coisa nova, Pois. é um documento importantíssimo. O que está na Biblioteca Nacional tem lá um carimbo compra. Foi Eu falo comprado das pela autoridades Biblioteca Nacional, não portuguesas e sei espanholas, onde. não é? Espanhóis e portugueses, não é? Mas há de A haver favor por da aí, Olivença, é há evidente. milhares e milhares e milhares de documentos. Há famílias que têm arquivos particulares riquíssimos, com coisas medievais até, e do século XVI, XVII. Coisas colossais. Mas só quando morrerem várias gerações é que se calhar os herdeiros depois vendem aquilo para algum alfarrabista a peso, depois os alfarrabistas vendem por milhares de euros um documento. Mais alguma questão? Então, muito obrigado pela vossa assistência. Espero que tenham gostado. O José António, que é, como disse o Dr. Mário Rodrigues, é um artista que vai mais além da sua própria função do seu trabalho. Ele tem outra visão e dá outra expansão à sua criatividade. E também agradecer ao Dr. Mário Rodrigues, que está sempre prestes a complementar pois estas ideias do José António e, no fundo, também são os trabalhos complementários que nos podem fazer avançar. Falando do espólio, muitas vezes ficamos, ainda hoje de manhã, eu e o José António estivemos em alguns alfarrabistas, ficamos perplexos como é que o património bibliográfico português anda de alfarrabista em alfarrabista, coleções, coisas que não deviam estar na rua. Não sei se há corrupção, isso tem que sair de algum lado e não está só em casas particulares. Ficamos espantados, sinceramente. Portanto, a questão da Olivença é diferente. Sabemos que depois de uma determinada data haverá algum espólio e temos conhecimento, mas não temos acesso, mas temos conhecimento que aqui em Lisboa há algumas entidades privadas ou pessoas têm grande espólio de algumas datas. Concretamente estamos a falar de períodos de 40 e 50 anos. Também nunca nos atrevemos a pedir para ter acesso, mas talvez um dia se possa fazer. Mas, como disse o José António, não deixa de ser diferente daquilo que possa haver noutros sítios. Sabemos que a Olivença suscita sempre interesse e também é uma das coisas que notamos, que até determinado momento nunca houve uma ideia de pôr o património oliventino em pé. Esses anos que se foram atrasando acabam por levar a isto, pois, ou desaparecimentos, ou perdas, mas nunca é tarde e pelo menos tentar recuperar. E até os próprios oliventinos não conhecem a sua própria história ou não conhecem o seu próprio património e por isso, como eu disse, aquilo que diz o Joaquim Fuentes é muito importante. Em Olivença é mais importante o que não se vê do que se vê. Quando estamos a falar disso, também estamos a falar do intangível, que a língua, que é o sentimento de um povo, acaba por se transmitir através da gastronomia, da música. Às vezes é preciso saber ler entre linhas, todos sabemos a história da Olivença, e mesmo muitas vezes que as pessoas manifestem em língua espanhola, não deixa de ter uma intrusão ou uma contaminação da língua portuguesa. Até podem estar a falar espanhol, mas estão a falar mal em espanhol por influência da gramática. Não estou a falar de léxico, senão, mas propriamente da gramática portuguesa. E é isso, o que não se vê e que muitas vezes está escondido, e é isso que temos que procurar. E penso que todas as pessoas ou todas as entidades ou instituições que possam dar contributo, bem-vindo seja, mas não é fácil. E sabemos que também vivemos num mundo com desapego à cultura, preocupamos mais com outras coisas. Hoje em dia as bombas são mais importantes e por outro lado, a economia às vezes prima para outros setores. Tristemente é assim. E mais uma vez agradecer sempre à gentileza, à hospitalidade da UCLA, que sempre fomos muito bem recebidos e obrigadíssimo, e é extensível a toda a família UCLA. Muito obrigado, boa tarde, até à próxima.